Olá, eu sou a Aline, professora de ciências. Trabalho aqui em Iperó já há 9 anos e leciono na escola Dona Gláucia, que fica dentro da Flona de Ipanema. Eu estarei com vocês durante esse período de aulas remotas e aulas online, trazendo explicações a respeito dos conteúdos e das atividades do material Currículo em Ação, tá? Do programa Currículo Paulista, ok? Bom, essa primeira aula eu vou fazer uma introdução à disciplina, tá? É uma introdução sobre a disciplina de ciências, tá bom? Mas antes da gente chegar lá, eu trouxe algumas questões para vocês refletirem. 2 perguntinhas, olha só. O que é ciência? Quando vocês escutam falar em ciência, o que vem na mente de vocês? O que será que é ciência? O que faz um cientista? Será que o cientista é aquele cara maluco que fica dentro do laboratório fazendo experimentos e explodindo tudo? Será que é só isso? Que é o que vem na cabeça da gente, né? Será que ciência é igual a ciências? Vão pensando, vão refletindo um pouquinho durante a aula, que depois a gente vai responder. Olha só. Aqui nesse slide, eu trouxe para vocês a palavra ciência no centro, tá? Com outras 3 palavrinhas, biológicas, humanas e exatas, tá? Ciência, vamos começar por ali. O que significa ciência? O que será que é ciência? Quando você tem ciência de alguma coisa, quando você é ciente de alguma coisa. Não sei se vocês já viram em algum documento, você vai colocar ciente. O que quer dizer ciente? Você coloca ciente num documento. Quer dizer que você está ciente, você tem conhecimento do que está ali naquele documento, né? Então, ciência nada mais é do que conhecimento, certo? E aí eu coloquei 3 campos, tá, de conhecimentos aqui, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, ciências humanas. Na ciência humana, a ciência humana, na verdade, ela abrange outros diversos campos, tá? Coloquei aqui alguns exemplos: filosofia, sociologia, a geografia, a história, arte, entre outros milhares de campos, tá? Qual é o foco da ciência humana? O próprio nome já diz, é o ser humano. Tá? Então, nessa ciência humana, o que vai estudar? O comportamento do homem, né? Com ele, com o próprio homem, o modo de pensar, o modo de agir, a história do homem, tá? Como ele se interage com o ambiente em que ele vive. Isso é ciência humana, tá? Depois, ciências exatas. A ciência exata é exata, tá? Geralmente abrange cálculos, como a matemática, física, química, astronomia, engenharia, arquitetura, enfim, outros tantos campos também que existem dentro da ciência exata, tá? E por último, a biológica, que eu coloquei ali. A biológica, ela vai tratar do estudo da vida. Olha os campos que eu trouxe aqui: biologia, educação física, ciências, que é a nossa disciplina, medicina, zoologia, fisioterapia, psicologia, enfim, outros campos também que existem dentro das ciências biológicas. Então, trata do estudo da vida. Não importa qual vida, é a vida no geral. Vida do ser humano, a vida do homem, a vida das plantas, tudo isso, tá? Então, já que ficou claro para vocês a diferença, né? O que é ciência, a diferença entre ciência e ciências, que é a nossa disciplina, eu vou para o próximo slide, que a gente vai focar um pouquinho mais na disciplina de ciências, tá? Dentro da disciplina de ciências, o que a gente vai ver? Aspectos físicos, químicos e biológicos dos seres vivos e do ambiente em que vivem. Olha só, aqui eu coloquei aspectos físicos e químicos. Isso não é ciência exata? Sim. Biológico, ciência biológica?
tá? Dos seres vivos e do ambiente em que ele vive. A gente não pode esquecer também da influência da ação do homem, tá? No ambiente em que ele vive. E aí entra a ciência humana. Então, dentro da nossa disciplina de ciências, a gente traz aí a ciência humana, biológica e exata também, tá bom? Então, essa introdução, para ficar claro, para vocês perceberem a importância da nossa disciplina. Bom, e aí, mais algumas questões que estão também lá no material de vocês, para a gente discutir, debater aqui um pouquinho. Como é a rotina de trabalho de um cientista? Como vocês já refletiram, pensaram um pouquinho lá no início? O que será que um cientista faz no trabalho dele? Como é a vida de um cientista fora do trabalho dele, fora do ambiente de trabalho? O que ele faz quando ele não está trabalhando? Qual é a importância da ciência para o nosso cotidiano? Por que será que é importante? O que motiva um cientista a desenvolver o seu trabalho? Né, a gente escuta, hoje em dia mesmo, a gente escuta falar dos cientistas que descobriram as novas variantes do coronavírus e tal, né? Será que isso é importante? Como será que esses cientistas descobriram essas novas variantes? Por quê? Como? Né? É importante isso? É importante saber disso? Para o nosso cotidiano, para a nossa vida, qualidade de vida? É importante, né? Bom, primeiro, um cientista, tá? Quando eu falo de cientista, eu não estou falando só daquele cara que fica no laboratório fazendo experimentos, tá? Não é só isso. O cientista é aquela pessoa que tem conhecimento ou que busca conhecimento, que vai atrás de que forma? Pesquisando, estudando, analisando, observando, experimentando, testando, tá? O cientista faz isso. Ele busca uma resposta para uma pergunta, ele busca uma solução para um problema, tá? Aí a gente fica imaginando, mas então o cientista, ele pode ser um professor? Claro, ele não pode ser um professor. Ele pode ser um aluno? Pode ser um aluno, não é verdade? Por que um cientista pode ser um professor? Vamos pensar um pouquinho. O professor, quando ele está em sala de aula, ele busca atingir o aluno de alguma forma. Então, ele experimenta ali diversas ações, né? Diversos recursos. De que forma ele vai atingir o aluno? Então, ele vai observando o aluno, ele vai analisando, experimentando, estudando, buscando, né, alguma solução. E é um cientista. E um aluno? Pode ser um cientista? Aí depende do aluno, né? O aluno tem que querer ser um cientista, tem que ter curiosidade, tem que querer buscar soluções dos problemas ou as respostas às perguntas, né? Pesquisando, estudando também, observando muito. Então, sim, o aluno pode ser um cientista, sim. Tá? E aí, qual é a importância da ciência para o nosso cotidiano? Bom, como eu falei para vocês, né, hoje tem se falado muito aí das variantes do coronavírus, os cientistas estão estudando muito esse vírus, né? O que causa, como causa, quais são os sintomas, o que fazer para tratar, né? Então, os cientistas estão muito focados nisso hoje. E quando eles publicam alguma notícia, eles falam, tal variante do vírus foi descoberta e tal. Não é porque o cara chegou e ele acha que, que é uma nova variante. Não. Aquilo demorou tempo de trabalho, de pesquisa, de estudo, análise, experimento, tá? Então, é um conhecimento científico que é fundamentado, ele é testado, ele tem um fundamento. Tá? Diferente do senso comum. Já ouviram falar do senso comum? O senso comum, ele não é um conhecimento científico, tá? Ele não é experimentado. É o que a gente aprende com nossos colegas, com a nossa família, o que a gente escuta falar, tá? Então, por exemplo, você cresceu sabendo que não pode pôr a mão no fogo, não é?
Mas por que isso? Porque você foi lá, pôs a mão no fogo, você experimentou isso, pôs a mão no fogo, e aí você descobriu que não pode pôr a mão no fogo? Não. Foi porque alguém falou para você, a sua mãe falou, viu? Cuidado, não põe a mão no fogo, senão vai queimar. E isso é um exemplo de informação, de conhecimento que você tem de senso comum, tá? É diferente do conhecimento científico, certo? Bom, o que motiva um cientista a desenvolver o seu trabalho? O cientista, ele deve ser motivado pela curiosidade, pela pergunta, pelo problema que ele quer resolver, ou a pergunta que ele quer responder, tá? Então, ele tem ali curiosidade. Ele quer descobrir, ele quer saber, tá? Bom, vamos lá. Aqui, gente, já terminei, tá? A introdução da aula de ciências, da disciplina de ciência. Aqui a gente entra com a questão da primeira atividade de vocês, tá? Na unidade temática Matéria e Energia. E aí ele traz um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele chama De Onde Vem o Sapato, tá? E a descrição do vídeo vai estar aqui embaixo, tá? O link do vídeo está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vocês vão acessar, assistir o vídeo, ele é curtinho, para poder responder às questões do material de vocês, Currículo em Ação, tá? Pede para que vocês assistam esse vídeo e respondam as questões. Eu vou para as questões. Olha só. Quais são os materiais envolvidos na produção do sapato? Essa é a primeira pergunta. Tá, vocês vão reparar, quando vocês forem assistir o vídeo, que o vídeo, ele fala da produção do sapato, tá? De todos os materiais envolvidos, do início ao final da produção. E aí ele traz essas perguntas aqui. A primeira, quais são os materiais envolvidos na produção do sapato? Vocês vão assistir o vídeo, vão ver quais são os tipos de materiais utilizados e responder. Vocês irão responder no caderno para que o professor de vocês ou a professora corrija, ok? Segunda pergunta, de onde vêm esses materiais? Os materiais envolvidos na produção do sapato, de onde eles vêm? Vocês verão lá no vídeo. Terceira, os materiais sofrem transformações? Será que durante o processo de produção do sapato, esses materiais sofreram algumas transformações? Quais? Se transformaram no quê? Passou disso para o quê? 4. As etapas da produção trazem algum impacto para o ambiente, para a saúde das pessoas? Isso é importante. Lembra que a gente falou da influência da ação do homem no ambiente, né? E com o próprio homem? Então, as etapas da produção, aqui no caso do sapato, traz algum impacto para o ambiente? Será que traz? E para a saúde das pessoas que estão ali ao redor dessa produção? E vocês vão assistir o vídeo e responder essas questões. Ok? Bom, a aula de hoje era até aqui, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.